pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, tá? Eu queria apresentar para vocês um curso que foi desenvolvido, em que o assunto desse curso ele é muito comentado, tá? Ele está bastante no nosso cotidiano. A mídia também constantemente realiza reportagens sobre esse assunto. Mas ainda que ele esteja bastante no nosso cotidiano, o conhecimento muitas vezes que a gente tem é muito raso sobre ele, é muito pouco. E aí esse curso ele vai trazer justamente um aprofundamento em relação a esse assunto, tá? Principalmente envolvendo a química. A gente vai ver nesse assunto como que a química se apresenta e como que a partir da química a gente pode compreender ainda mais, né, de maneira melhor sobre esse assunto, tá? Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Pamela Maria Viana Santos, tenho 21 anos e estou cursando licenciatura em Química na UERJ. Então, vamos lá. Que assunto é esse? Que é bastante comentado e tudo mais. Sobre poluição atmosférica. Esse vai ser o assunto do nosso curso. Onde a gente vê bastante sobre poluição atmosférica, né? Está realmente muito presente no nosso dia a dia, tem bastante comentário sobre isso, só que o que a gente sabe de fato sobre ela é muito pouco. Então, esse curso ele vai poder nos conduzir a um conhecimento maior sobre esse assunto, tá? Até porque a gente está falando de uma problemática global, né? A gente vive num mundo globalizado, num mundo menor, né, entre aspas, em que as pessoas elas estão mais conectadas, mais próximas umas das outras, ainda que estejam em continentes diferentes, e com os problemas são também, né, também estão acontecendo de maneira global, nos fazendo sentir como se o mundo ele fosse menor, porque a poluição atmosférica é uma problemática não só no nosso país, como também é em vários outros países, vários outros continentes. Então, está no mundo todo. Consequentemente, traz aquela sensação de que o mundo ele é menor, tá? Então, é um assunto muito importante, muito necessário de se estar presente e até mesmo para que a gente possa tomar algumas atitudes, para a gente ter discussão de fato sobre esse assunto, a gente precisa entender sobre ele, tá? Então, qual vai ser o objetivo do curso? Entender sobre a poluição atmosférica antes de mais nada. A gente tem que compreender sobre isso, né? A gente tem que entender como é que ela acontece, por que ela está presente, entender até mesmo sobre a própria atmosfera, porque a gente fala bastante de atmosfera, mas muitas vezes a gente não sabe como essa atmosfera se comporta, né, entre aspas, como que ela está ali presente, então a gente vai entender sobre isso. As consequências dessa poluição, quais são as consequências diretas que ela nos traz. A gente vai compreender sobre o que tem sido feito para diminuir a poluição. Como eu falei, é uma problemática global, então o que os países estão fazendo, quais são as atitudes, os métodos que eles estão tomando para que haja uma diminuição dessa poluição, tá? A gente vai entender sobre isso também. E principalmente, né, um dos focos, né, desse curso é justamente entender a química orgânica dentro da poluição atmosférica, porque muitas vezes o que a gente sabe sobre poluição atmosférica envolve a química inorgânica, só que eu quero envolver a química orgânica. Será que os poluentes orgânicos também não existem? Será que todos os compostos orgânicos são perfeitos para o meio ambiente, para a atmosfera? É isso que a gente vai trazer. E é justamente essa química orgânica que vai trazer um conhecimento maior sobre a poluição atmosférica em si, tá? E mostrar que os compostos orgânicos também podem ser vilões para a nossa atmosfera. E aí, como é que o curso ele vai funcionar? Vão ser 4 aulas, onde a primeira vai falar justamente sobre a poluição atmosférica, a segunda vai falar sobre as funções orgânicas, especificamente hidrocarbonetos, álcoois, aldeído e cetona, tá? Porque são justamente, vão envolver essas funções orgânicas, os compostos orgânicos poluentes atmosféricos, tá? Envolvem essas funções, por isso que a gente precisa entender sobre elas também e entender as reações delas
né, dessas funções orgânicas na atmosfera, né? E por fim, a gente vai compreender sobre as conferências ambientais, que é justamente o momento onde a gente vai entender o que está sendo feito mediante essa situação, essa problemática, quais estão sendo, quais as atitudes estão sendo tomadas. Por fim não, né? Quais são as técnicas que nós iremos utilizar no nosso curso, né? Quais são os materiais? A gente vai utilizar e-book, que fala sobre a poluição atmosférica, para nos auxiliar nesse conhecimento, nessa caminhada para o conhecimento da poluição atmosférica. A gente vai utilizar um filme que explica, que fala muito bem sobre essas consequências, principalmente, né, das consequências dessa poluição, é muito interessante. A gente também vai incluir um vídeo para uma melhor compreensão, tá, sobre esse assunto. Além disso, vai ter também uma videoaula, onde essa videoaula vai ser, né, principalmente para parte em que será falada sobre as funções orgânicas, né, especificamente então a parte da química, então, não só as funções orgânicas, como também sobre as reações que essas funções orgânicas vão estar presentes na atmosfera. Para a gente fixar todo esse assunto, a gente precisa de algumas atividades, tá? Falando basicamente sobre a atividade 1, que é da unidade 1, que vai ser a unidade 1 sobre a poluição atmosférica. Essa atividade vai ser para desenvolver um pequeno parágrafo sobre o que foi entendido sobre a poluição atmosférica nessa unidade. Na segunda, que vai ser sobre as funções orgânicas, vão ser alguns exercícios para que você possa identificar sobre essas funções orgânicas, né? Entender mais sobre elas, né? Praticar um pouquinho. E na terceira a gente vai ver como ser desenvolvida uma atividade lúdica. Como que vai funcionar essa atividade lúdica? Em que o aluno ele vai pesquisar páginas e perfis no Instagram que falem sobre poluição atmosférica, tá? Que tem algum post sobre poluição atmosférica, então páginas e perfis sobre o meio ambiente que apresentem um post sobre poluição atmosférica. Pode ser página ou perfil também que fale, né, especificamente sobre a poluição atmosférica. E vai escolher um que mais chamou a atenção, que achou interessante, que trouxe uma curiosidade, e vai falar sobre isso, o que chamou a atenção, o que ele achou interessante naquele post. E além disso, relatar, né, as fontes de poluentes orgânicos. Se nesse post ele falou de fontes de poluentes, dando exemplos de poluentes inorgânicos, você vai identificar, falar se naquela fonte também tem poluentes orgânicos, ou uma outra fonte né, que também libera poluentes, só que nesse caso orgânicos, então vai ter que apresentar também essa questão para trazer justamente esse conhecimento de que os poluentes orgânicos também existem, estão muito presentes e podem ser muito prejudiciais, tá? Por fim, será isso. Por fim, você vai ter um conhecimento muito amplo sobre a poluição atmosférica e principalmente poder compartilhar esse conhecimento que você vai desenvolver, que você vai obter com esse curso sobre a poluição atmosférica com as outras pessoas, com as pessoas que estão ao seu redor, tá? Que vai ser muito importante para que com esse conhecimento a gente possa de alguma forma, ainda que uma atitude pequena, ajudar o nosso planeta nessa dificuldade que ele vem passando por conta das nossas próprias ações que estão prejudicando ele. Então vamos tomar algumas atitudes para que a gente possa ajudá-lo, né? Obrigada pela atenção, tá? E eu espero vocês no curso.